luz para o meu caminho. É a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra a santa palavra de Deus aí em Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. Abra aí, por gentileza. E o nosso Deus, Ele vai falar conosco. Vamos pedir a Deus a bênção dessa palavra. Levanta a palavra de Deus para o céu. Senhor Deus e Pai, que o Senhor fala conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, no livro de Mateus 15, 21, fala bem assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: desperte-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher aqui, ela estava decidida. Ela queria uma mudança na sua casa. Ela queria uma mudança na vida da sua filha, que estava endemoniada. Ela não correu atrás do Senhor Jesus sem um propósito. Ela correu atrás do Senhor Jesus, nenhum propósito do Senhor Jesus ali, libertar sua filha que estava horrivelmente endemoniada. E uma pessoa endemoniada, ela mata a outra. E depois pergunta a ela: mas vem cá, você fez isso? Ela fala assim: eu não fiz não. Uma pessoa endemoniada faz isso. Uma pessoa endemoniada, ela briga, ela bagunça a família, e depois ela fala bem assim: não, eu não falei, eu não fiz. Por quê? Porque os demônios usam a pessoa. Eu já contei para as senhoras e senhores aqui que antes de eu me converter, um dia, nessa época do mês de junho, estava eu de madrugada lá com um amigo de copo, e aí de madrugada ele ali tentou jogar eu dentro da fogueira. No mês de junho é um mês que acenda as fogueiras, né? Ele, de madrugada, ele tentou me jogar dentro da fogueira. Aí eu lutei com ele ali. E depois os demônios saíram e aí ele voltou normal. Aí eu perguntei a ele, eu falei: ô Vando, que isso, rapaz? Você tentou me jogar aqui dentro da fogueira? Aí ele falou: eu não tentei não. Eu falei: tentou, rapaz, você queria me matar. Ele falou: não. Quer dizer, uma pessoa endemoniada mata. E a filha dessa mulher, ela era endemoniada. E você imagina o sofrimento dessa mãe, essa filha endemoniada, tirando roupa, saindo correndo, porque a pessoa endemoniada faz isso, tentando matar pai e mãe. Pessoa endemoniada passa a noite todinha, às vezes passa a noite gritando, não deixa ninguém dormir. Então, nessa casa aqui, qual a felicidade aqui nessa casa? Qual a alegria nessa casa? Mas aí essa mulher ouviu falar do Senhor Jesus. E aí ela procurou o Senhor Jesus. Eu quero uma libertação. Eu quero que o Senhor Jesus me ajude. Eu quero paz na minha casa, na minha família. E quando ela encontrou, ela começou a clamar, pedindo ao Senhor Jesus ajuda. Eu preciso da ajuda do Senhor. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu conto com a ajuda do Senhor. E o Senhor Jesus não falou nada com ela. Ficou calado. E ela começou a clamar. Chegou uma hora que os discípulos, eles falaram: desperte ela. Desperte, porque está ela aí, caminhando aí, vindo atrás de nós aí, clamando, pedindo ajuda. Desperte ela. Se dependesse dos discípulos, a filha dela ia continuar endemoniada. Mas ela, com aquela fé, ela continuou clamando.
ela continuou andando atrás do Senhor Jesus. E nós devemos seguir esse tipo de exemplo assim, ó, perseverança, independente do silêncio, ainda que nós não estamos vendo nada, vamos continuar com o Senhor Jesus, clamando a libertação da nossa casa, da nossa família. Aí a Bíblia fala, no versículo 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela estava precisando de um socorro. Versículo 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou o que, igreja? Sã, curada, liberta dos demônios. Deixa eu explicar uma coisa para as senhoras entenderem aqui. E eu procurei aqui na Bíblia e eu quero te mostrar algo que eu estava meditando hoje. Interessante que o Senhor Jesus provou a fé dela, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha a luta dessa mulher. Os discípulos mandaram o Senhor Jesus despedir ela antes dela alcançar a bênção. Os discípulos. E ela continuou clamando. Quando o Senhor Jesus provou ela, dizendo: não é bom tomar os pães, tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, o Senhor Jesus provou ela mais uma vez. E ela, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem o quê? Da mesa do seu dono. Em outras palavras, eu creio que Deus é meu Pai também. Isso que ela quis dizer. Senhor Jesus provando ela, porque nesse versículo 2, volta lá no versículo 22. No 22, ó: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está o quê? Horrivelmente endemoniada. Quer dizer, essa mulher, ela veio das regiões, de umas regiões que o povo não acreditava em Deus, que o povo não servia a Deus. E aqui ela foi testada, ela foi provada. Deixa eu ver mesmo se ela crê nesse Deus mesmo. Porque o povo dela, a descendência dela, a região dela, o povo não crê em Deus. Deixa eu provar essa mulher. Quando provou ela foi aprovada. Ela foi aprovada e o Senhor Jesus, vendo a fé, ela dobrou os seus joelhos ali, ela começou a adorar o Senhor Jesus. E ali na sua resposta, o Senhor Jesus falou: a sua fé. Então é através da fé, da adoração, que o Senhor Jesus liberta, que o Senhor Jesus ouve o clamor. E aí a filha que estava endemoniada, o Senhor Jesus libertou dos demônios. Agora interessante, eu estava meditando aqui, no livro de Números 13, eu estava meditando quando o Senhor Jesus provou ela, e a resposta está aqui em Números 13, quando o Senhor Jesus provou ela, e da região de Tiro, de Sidom, e a Bíblia fala aqui deste povo, a Bíblia fala a mulher cananeia. E aí nós vamos ver aqui a respeito dos cananeus, no livro de Números 13, no versículo 27, que nós vamos meditar, para nós entendermos aqui, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus ouviu o clamor de uma mãe desesperada, que não tinha paz na casa dela, mas através do clamor,
o Senhor Jesus libertou a filha e aquela casa que era um inferno se tornou um pedacinho do céu, porque naquela casa tinha demônios. Aquela casa que era um inferno se tornou um pedacinho do céu. E é isso que Deus quer. Deus não quer a nossa casa um pedacinho do inferno, não. Que a nossa casa seja um inferno, não. De demônio, de briga, de vícios, daquilo que não presta, não. A Bíblia fala bem claro que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não está escrito que Deus não faz acepção de pessoas? Ele não faz. Deus é perfeito. Mas e o porquê que os discípulos mandou liberar ela? E o porquê que o Senhor Jesus agiu assim com ela, testando ela, provando ela? Porque na verdade ela não era dos filhos de Israel. O Senhor Jesus falou o quê? Eu fui enviado para salvar os filhos de Israel, a casa, os pedidos de Israel. Então, Números 13, no versículo 27, fala bem assim, ó. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana o que, igreja? Leite e mel. Este é o fruto dela. Vocês vão entender agora o que aconteceu com essa mulher. Mas ela foi aprovada. Moisés enviou os espias para espiar a terra, se era uma terra boa, produtiva. E aí eles vieram com um cacho de uva. 2 homens carregando um cacho de uva. Você imagina? Era uma terra boa? 2 homens carregando um cacho de uva? Era uma terra boa demais. Produzia com fartura. Mas aí a Bíblia fala aqui no 28. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso. E as cidades muito grandes, fortificadas, também vimos ali os filhos de quem? De Anak. Aí as senhoras e os senhores vão entender a história da mulher, o que aconteceu com a mulher cananeia nessa passagem. Mas vamos entender. Quando os espias espiaram a terra, falou assim: a terra é boa, está aqui o fruto da terra, porém existem inimigos na terra. Mas é assim mesmo. Quanto mais a bênção é grande, aí vem os inimigos. Quando a bênção da pessoa é grande, então os inimigos se levantam mesmo. Aí, qual foram os primeiros inimigos aqui? Que nós meditamos aqui? Os filhos de quem? De Anak. Os inimigos. Aí diz aqui, ó. Os amalequitas também na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. A Bíblia fala aqui, olha a quantidade de inimigos. E a Bíblia fala que os cananeus habitavam ali também. E a Bíblia fala que essa mulher era uma mulher o quê? Cananeia. E os inimigos habitavam na terra que Deus prometeu para o povo. Os cananeus habitavam ali. Então agora para e pensa. Um povo que não cria em Deus, que Deus não enviou Moisés em favor desse povo, mas enviou em favor do povo de Israel. Agora está uma cananeia nos pés do Senhor Jesus pedindo ajuda. Aqui, ó, os cananeus. Quem procurou ela foi uma mulher cananeia. Significa, se o macumbeiro, o católico, significa que o muçulmano, significa que qualquer tipo de pessoa, independente do seu credo religioso, se curvar para o Senhor Jesus e reconhecer que Deus é Pai, Deus ajuda a pessoa. Ajuda ou não ajuda? Aqui está a prova. O Senhor Jesus ajudou e libertou uma mulher que não tinha nada a ver. Que ele mesmo falou: eu fui enviado para salvar o povo de Israel, a casa de Israel, os perdidos de Israel. Mas agora veio uma mulher cananeia. Mas uma vez que ela se dobrou, uma vez que ela reconheceu que Deus é Pai, deixa eu salvar a família dela. Então Deus tem poder
de salvar a nossa família a partir do momento que passamos a crer, a adorar e a clamar por Ele. Diga graças a Deus, igreja. Nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Deus tem. Olha aqui quem era a mulher. Da onde era a mulher? Aí a Bíblia fala aqui no versículo 30. Os amalequitas habitam na terra. Para você ver que tinham os inimigos. Aí fala aqui, ó. Quando eles falaram bem da terra e ao mesmo tempo eles apresentaram os inimigos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então quer dizer, Caleb, ele falou, realmente, a terra é boa, existem todos esses inimigos aí, Moisés, que eles apresentaram. Mas nós vamos subir e nós vamos possuir a terra, porque é direito. A terra é nossa. Deus prometeu de nos entregar essa terra. Deus nos tirou lá do Egito em vão, não. Caleb dizendo assim, ó, em outras palavras, trazendo para os dias de hoje: Deus não me tirou do mundo, Deus não tirou a senhora, o senhor do mundo em vão. Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou do Egito, e Deus tem promessa da terra, Deus tem promessa de bênçãos, e nós não vamos parar por causa dos nossos inimigos. É isso que ele quis dizer. Existem inimigos, mas nós vamos tomar posse, e se for preciso nós vamos expulsar todos os inimigos dos nossos caminhos e nós vamos tomar posse da terra. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que expulsar dos nossos caminhos todos os nossos inimigos, nossos empecilhos, e tomar posse da nossa bênção. É isso que Deus está dizendo aqui. Olha quem Deus ajudou: uma mulher cananeia, uma mulher que ninguém dava nada. Aí no 31 fala assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Para você ver que tudo é questão de visão. Se a pessoa ela olha para aquele problema e ela fala assim: o problema é forte, então aquele problema é forte na vida da pessoa. Mas se ela olha para o tamanho do problema e ela fala bem assim: esse problema não é nada, grande é Deus, o problema se torna nada. Assim como eles viram os filhos de Anak, assim como eles viram os inimigos aqui, o Caleb também viu, o Josué também viu. Mas o porquê que Josué e o Caleb não estavam aqui? Eles não confessaram derrota, acreditando na grandeza de Deus. E o porquê que os demais confessando derrota, duvidando da grandeza de Deus? Então nós temos que fazer parte do time positivo e não do negativo. Nós não temos que olhar para o tamanho dos problemas dizendo: esse aqui eu não vou conseguir vencer. Com Deus nós vamos conseguir. Esse Deus, Ele não desampara o corajoso. Ele é com a pessoa da fé. Para você ver que o exército de Israel, na época, quando olhou para o gigante, estava todo mundo tremendo na base. Estava todo mundo com medo. Mas Davi falou bem assim: quem é esse? Quem ele pensa que é? Que está aí, que se levantou contra o exército do Deus vivo. Eu vou lutar com ele. Porque ele não olhou assim: é um gigante, eu não vou conseguir. Ele nem chamou ele de gigante. Então nós temos que olhar para a situação dizendo: eu posso, Deus é comigo. Eu vou fazer igual Caleb. Eu vou tomar posse da terra. Eu vou tomar posse daquilo que é de direito. Igual a mulher, os discípulos: mestre, despede ela, porque está ela clamando. E ela: eu vou continuar clamando. Eu não vou dar ouvido a esses discípulos aí, esse povo que mandou eu parar de clamar, não. Eu vou continuar clamando. E Deus vai salvar minha casa e minha família. Diga graças a Deus. Coloca as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, se essa mulher não tivesse perseverado, Pai, ela não tinha alcançado a bênção da sua filha. Se a minha mãe não tivesse perseverado
em oração. De repente, Pai, eu não tinha alcançado a minha libertação. Como vários que na época andavam comigo morreram nos vícios. E hoje mesmo eu ouvi o meu pai dizer: você conhece fulano? Conheço. Morreu na cachaça. Significa, meu Deus, que o Senhor tem compromisso com uma mãe que clama em favor dos filhos, uma esposa que clama em favor do marido, uma avó que clama em favor dos netos, um esposo que clama em favor da esposa, porque Isaac clamou em favor da esposa que não poderia dar à luz e ela engravidou, que o Senhor ouviu o clamor de Isaac. Nós temos tanto exemplo na Bíblia Sagrada, que o Senhor ouviu o clamor. O Senhor tem compromisso com quem clama. E a tua palavra diz que aquela mulher, ela dobrou os joelhos dela. Ela dobrou os joelhos dela, Pai. E ela começou ali a se humilhar na tua presença. Ela humilhou na presença do Senhor Jesus, pedindo ajuda. É isso que nós vamos fazer. Não importa os não importa, meu Pai, quantos não, quantas decepção. Se de repente essa situação que essa pessoa está enfrentando na família dela, ela está enfrentando até uma prova. De repente o Senhor está até provando ela se ela vai parar de clamar ou se ela vai continuar. Mas nós vamos responder com fé. Nós vamos seguir o exemplo desta mulher. Igreja, faz igual essa mulher. Dobra os joelhos. Pega o nome da sua família nas tuas mãos. Eu vou dobrar os joelhos aqui. Vamos fazer igual a mulher. A mulher dobrou os joelhos nos pés do Senhor Jesus e pediu a salvação da filha. E o Senhor Jesus salvou. Pega nas tuas mãos aí o nome da sua família. E nós vamos pedir a Deus para quebrar o coração de pedra e colocar um coração de carne na vida deles. Sim, Senhor Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós viemos interceder, meu Pai. Nos colocar, meu Deus, diante do Senhor, Pai, para clamar e buscar de Ti o favor e a misericórdia pela causa dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, quantas pessoas, Pai, nos pedem orações, dizendo: pastora, me ajuda em oração pelo meu casamento, me ajuda em oração pelo meu esposo, pelos meus filhos. Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que nós não temos poder de mudar a mente, o comportamento de quem quer que seja, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor transformou a água em vinho, diz a sua palavra, e vinho da melhor qualidade. Foi o primeiro milagre, o primeiro sinal que o Senhor Jesus manifestou em Caná da Galileia, demonstrando que Ele veio para transformar. Ele tem poder para transformar, e nós temos que crer. E é verdade, Pai, quando muitas vezes nós pensamos: está demorando, eu não aguento mais essa situação, o meu marido bêbado, as brigas dentro de casa, as ofensas, as agressões. Tantos anos que eu peço a Deus e Deus não me responde. Meu Deus, o Senhor mostrou aqui nessa palavra que a perseverança
diante do Senhor é considerada como fé. E ela perseverou, meu Pai, diante de 3 nãos do Senhor Jesus. 3 vezes o Senhor Jesus disse não para ela. Fora os discípulos, fora a pressão dos discípulos para que ela parasse. Mas no final, ela ali se humilhando, adorando o Senhor, confessando a palavra. O Senhor Jesus disse que grande era a fé daquela mulher. Então, meu Deus, nós podemos entender que uma fé grande é uma fé que persevera em meio à espera angustiante. Uma fé grande é aquela que insiste, mesmo quando aparentemente parece que o Senhor está dizendo não, que não vai acontecer, que não vai dar certo. Então, Senhor, ajuda o meu irmão e a minha irmã na sua causa. Essa causa que, quem sabe, é tão complicada para ela resolver. É uma situação tão difícil, meu Pai, que parece que não tem saída, que não tem jeito para essa situação, não tem jeito mesmo para nós. Mas o Senhor, Pai, o Criador dos céus e da terra, que do nada o Senhor criou esse imenso universo, que do barro o Senhor formou o homem. O que haveria de impossível para ti, Senhor? Não há nada impossível para Deus. Mas o que acontece é como aconteceu, meu Pai, naquela festa de casamento, quando o vinho acabou, muitos foram embora e deixaram de provar o melhor vinho. Quantas pessoas, Pai, elas vão embora da presença de Deus, elas param de suplicar, de se humilhar, de pedir, não entendem, meu Pai, que o Senhor tem a sua forma de agir, porque o Senhor aproveita essas circunstâncias para trabalhar em nós. O Senhor não desperdiça nada. O Senhor aproveita cada situação para trabalhar no nosso caráter, para que venhamos, meu Deus, nos tornar parecidos com Cristo, que foi fiel até a morte, morte de cruz. O caminho com Cristo é o caminho da renúncia, é o caminho da fé, da perseverança. E nós apresentamos, meu Pai, porque estamos sempre aqui, Pai, porque estamos sempre apresentando, Senhor, as mesmas petições, as pessoas problemáticas, as situações, porque nós sabemos que é assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus não é o reino instantâneo, não é o reino digital como nós estamos acostumados no nosso dia a dia. É o reino, Pai, da fé e da perseverança. E seja qual for os problemas, as situações, meu Pai, nós pedimos que o Senhor intervenha, que haja mudança, que haja transformação, que haja restauração, portas abertas, que haja resposta para cada clamor, para cada questão, seja ela mais íntima que for, Senhor. Nós te pedimos e suplicamos e nos humilhamos, que venha da parte do Senhor a resposta em nome do Senhor Jesus, Pai. E pida assim: Senhor Jesus, visita agora toda a minha família, Senhor Jesus, através da fé, assim como o Senhor salvou, meu Deus, a filha desta mulher. Salva minha família, salva, meu Deus, todos eles, aonde quer que eles se encontrem. Eu declaro, meu Deus, a libertação, a transformação, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.
amém e graças a Deus. E glorifica esse Deus maravilhoso. Pode glorificar esse Deus todo-poderoso. Diga glória a Deus, igreja. Deus visitou eles, amém, igreja? Agora nós temos que o quê? Que nos valorizar. Essa mulher, ela se valorizou. Ela não aceitou o não como resposta. Então, ainda que nós recebemos o não, mas através da fé, nós vamos receber o sim da parte de Deus. Nós temos um valor para esse Deus, amém, igreja? Quem tomou posse da bênção, igreja? Deus atendeu o clamor daquela mulher e salvou a família dela. Aquela casa que era um pedacinho do inferno, porque tinha demônio, entrou a presença de Deus, que a Bíblia fala que quando uma pessoa recebe a libertação, então a presença de Deus vem sobre a vida da pessoa. Aquela casa que era um pedaço do inferno, que era um inferno, então Deus desceu ali. Amém, igreja? E Deus, ele visitou nossa família. Diga graças a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Domingo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande domingo do encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.